Você já sentiu preguiça? Aqueles dias cansados que a gente quer ficar jogado no sofá, vendo TV, comendo pipoca, maratonando séries, sem pensar em nada. Aqueles dias bem à toa. Você já teve, eu também tive, isso é normal. O nosso corpo é a máquina mais incrível já inventada. E como uma máquina que trabalha em alta performance, também precisa de uma manutenção, de um descanso adequado. Nós não precisamos de forma nenhuma trabalhar o tempo todo. Aliás, é justamente no momento de ócio que a criatividade fica mais aflorada. É nesse momento que nós juntamos de forma automática todas as informações que nós aprendemos no mundo e nós temos as ideias mais inovadoras. Mas qual é o problema? O problema é que o quadro de depressão é cada vez mais comum. Basicamente, nós temos 12 milhões, no mínimo, de brasileiros sofrendo com isso agora. A depressão também causa muita falta de energia, causa falta de iniciativa, dificuldade para fazer as coisas e pode ser confundida com preguiça. E isso é muito ruim por dois motivos. Primeiro, porque se a pessoa está com depressão e ela acha que ela está com preguiça, que aquilo é algo voluntário, ela vai se criticar, ela vai se culpar, ela vai se julgar. E isso vai fazer com que a depressão aumente e ela fique cada vez mais presa, afundada nesse quadro. E qual que é o segundo problema? Isso vai fazer com que ela demore para procurar ajuda e tratamento correto. É importante que a gente tenha muito claro, depressão tem tratamento, depressão tem cura. Para isso, nós precisamos estar atentos. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar para você 6 sinais que indicam que você pode ter um quadro de depressão e não um quadro de preguiça, de cansaço. Então, confira esse vídeo comigo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, fundador do canal Saúde da Mente, que graças a cada um de vocês é atualmente o maior canal de saúde mental do Brasil. Vamos falar então, como eu falei na introdução, sobre essa diferença entre preguiça e depressão. A ideia é que eu não gosto do termo preguiça, porque preguiça ele é um pecado, né? Se a gente for olhar assim objetivamente, preguiça é classificado como um pecado capital. Ao contrário, na verdade, nós precisamos, como eu falei no início, de uma manutenção. O nosso corpo, ele trabalha num modo de execução, de foco, de produção. Só que ele também tem um outro modo, que é um modo de conexão, de criatividade. Esses dois modos são fundamentais, primeiro, para o nosso bem-estar, para que a gente possa ter ideias boas, para que a gente possa aprender de fato, traçar os nossos caminhos, saber para onde que a gente quer levar a nossa vida. Então é fundamental ter esses dois momentos. Mas a depressão muitas vezes vai causar, não é todo quadro de depressão, mas a grande maioria vai causar uma queda na energia, uma queda na execução. E como o termo preguiça é considerado um pecado, vem com esse julgamento, com essa obrigação, essa ditadura da produtividade, a pessoa com depressão ela não tem controle e ela vai se culpar. Então vamos falar desses 6 sinais. Eu queria muito que você ficasse atento e tentasse identificar se isso pode estar acontecendo com você e principalmente se isso pode estar acontecendo com seu filho, com a sua irmã, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém que você quer ajudar, certo? Então vamos lá. Primeiro sinal, você não escolhe ficar sem fazer nada e isso não passa com o descanso. Esse talvez seja o mais importante. Quando nós estamos cansados ou quando é aquele dia de preguiça, nós temos uma escolha voluntária em ficar à toa, ficar de bobeira. A gente aproveita aquele momento.
é algo que nós procuramos, é até alguma coisa que a gente espera que aconteça. Vou ficar ali, ó, de pernas para o ar, na praia ou no sofá, vou esticar aqui meu corpo. E o que acontece? Nós também não conseguimos ficar muito tempo sem fazer nada, porque o ser humano, naturalmente, quando o cérebro está saudável, nós gostamos de executar coisas, de construir coisas que vão impactar o mundo, que vão impactar as outras pessoas. Isso é um traço inerente à espécie humana. Nós somos uma espécie que constrói, que gosta de produzir coisas que têm um propósito para a nossa comunidade. Isso é altamente prazeroso. Então, por mais que a gente goste de ficar sem fazer nada, uma hora enjoa. E uma hora a gente vai falar, quer saber, vou fazer algo. Nem que seja algo que não é para o trabalho, mas você vai procurar uma atividade. Na depressão, não. Na depressão, você não está esperando, você não está antecipando aquele momento de descanso. Aquilo não é uma escolha. E principalmente, se você está num quadro de depressão, não importa quanto tempo você ficou descansando, não importa a viagem que você fez, não importa se você de fato foi para um spa, ficou num lugar extremamente relaxante. Você não vai recuperar a sua energia, ok? Número 2. Você, na depressão, não tem interesse nesses quadros de preguiça, de paralisação. Você não tem interesse em fazer nada, mesmo aquilo que você gosta. Ou seja, quando é um quadro de cansaço, de preguiça, a gente às vezes não quer fazer nada mesmo. Mas quando tem alguma proposta ou alguma coisa que nós gostamos muito e que está acontecendo, a gente lembra que tem um jogo de futebol, por exemplo, ou a gente lembra que tem um programa legal que a gente gosta de ver, um reality show, um exemplo bobo, né? Ou que tem um churrasco de família, que tem um jantar. E por mais que a gente queira, né, ficar, vamos dizer assim, descansando, se é alguma coisa que nós valorizamos, aquilo estimula, nós somos reativos, a gente tem aquele ímpeto, parece que a energia volta. Na depressão, muitas vezes não. Tem vários quadros depressivos, tem depressões que são mais ocultas, mais mascaradas, tem um tipo de depressão chamado de depressão sorridente, que às vezes a pessoa até consegue fazer, mas ela não sente aquele ânimo, aquela motivação. Então, essa é uma diferença importante. Aliás, por falar nisso, eu falei que tem vários tipos de depressão. Se você quiser saber mais sobre todos os tipos de depressão, sobre as causas desse quadro, sobre os tratamentos que funcionam, aqueles que valem a pena nós investirmos, que tem alta chance de reverter completamente a depressão, tanto tratamentos com medicação, mas também tratamentos não medicamentosos que são embasados. Se você quer saber tudo isso, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito que vai ocorrer. Eu vou explicar tudo isso para você. O link está aqui na descrição. Se inscreve, compartilhe. Então, número 2, como eu estava falando, nós não temos interesse em fazer nada, mesmo aquilo que nós gostamos. Isso não é verdade quando a gente está cansado ou uma preguiça saudável, mas isso se manifesta num quadro depressivo. Número 3, nós não conseguimos aproveitar quando a gente se força a fazer alguma coisa. Como assim? Imagina que você está num momento de preguiça, de cansaço, e aí, enfim, você lembrou que tem um jantar que você tem que ir. Você não está tão estimulado, mas, enfim, né, o seu marido, sua esposa, um parente seu ligou e falou, você tem que ir. Você se forçou a fazer, mesmo que você não tivesse com vontade. Mas, quando é um quadro de cansaço e depressão normal, a gente pode até ter que ir meio arrastado, mas em algum momento o corpo ele liga e a gente consegue aproveitar uma situação agradável. Claro, se for um ambiente extremamente agressivo, não necessariamente, mas as chances são que, se for um quadro de cansaço ou preguiça normal, você vai se arrastar. Imagina que alguém te empurrou e lá fica chato, mas uma hora a coisa engrena, parece que você consegue interagir, você consegue extrair algo positivo daquela situação. Na depressão, não. Na depressão, você às vezes vai se forçar a ir,
Só que parece que a situação não tem nenhum tipo de sabor. Você não consegue sentir o prazer na interação, mesmo com pessoas que você valoriza, mesmo em situações que você acredita que você deveria estar gostando. Você não consegue sentir, mesmo que você se esforce e chegue lá, é tudo sem sal, sem colorido, sem vida. Então esse é o terceiro sinal. Número 4, você com depressão acha difícil fazer todas as coisas, inclusive as coisas simples. Então, como assim, né? Quando a gente está com a preguiça, um cansaço, a gente pode estar com a cabeça assim, digamos, muito cheia, sem conseguir pensar em nada. Eu, por exemplo, lembro na época que eu estava estudando para residência, para prova de residência, eram 4 semanas em que a gente fazia grupos, estudávamos aí 16 horas por dia, uma coisa totalmente insana, estudar todo o tema da medicina para poder prestar essa prova. E tinha momentos onde a minha cabeça ela estava, parece que não conseguia entrar mais informação, eu não conseguia pensar. Aí eu deitava na cama, ficava ali, né, sozinho, sem ninguém, né, no silêncio, parece que estava um branco, mas isso ia recuperando. E claro, às vezes eu conseguia tomar um banho, às vezes eu conseguia colocar uma música, às vezes eu ia comer alguma coisa, mas eu conseguia fazer essas outras coisas que eram simples. Eu conseguia tomar meu banho, conseguia me vestir. A depressão, existe um desligamento do centro de execução e de foco do cérebro. Quer dizer o quê? Que na depressão, muitas vezes, você está com a cabeça pesada, é difícil fazer aquelas coisas mais complexas, só que você também tem dificuldade para fazer coisas simples. Muitas vezes é difícil você escolher a música que você quer ouvir, às vezes é difícil você escolher a roupa que você vai vestir, às vezes é difícil até ter energia para poder tomar banho. Claro que as pessoas com depressão elas se esforçam, então elas são guerreiras, mas a depressão, sem que isso seja algo voluntário, ela desliga esse centro da execução, da concentração e da tomada de decisão. Então, fica muito difícil fazer não só a tarefa complexa, mas qualquer outra tarefa do dia a dia. Então, a pessoa, de fato, ela está paralisada, ela está anestesiada, ok? E, número 5, você não consegue entender o motivo pelo qual você está tão sem energia. Muitas vezes a gente vai ter um gatilho que causa o quadro depressivo. Sim, tem. Mas esse gatilho muitas vezes pode ter sido há meses, há anos atrás. E mesmo assim você não se adapta. Enquanto que no cansaço e na preguiça, normalmente você consegue notar que é um momento de sobrecarga, é um momento em que aumentou a demanda no seu trabalho, é um momento em que você está tendo que cuidar de alguém doente, no momento em que você está tendo que visitar um parente no hospital e você está dormindo menos, você está pegando mais trânsito. Então, existe uma mudança ambiental que está exigindo mais de você. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Então era uma maratona de estudos para a prova, né? de residência. Estava todo mundo exausto, todo mundo bastante estressado no final. Por exemplo, pré-vestibular, por exemplo, quando você está mudando de emprego, tem que aprender uma série de coisas novas, quando a gente tem filho, né? Agora, na depressão, você está sentindo essa falta de energia, você até pode imaginar que algo está relacionado, mas mesmo depois que o ambiente melhora ou que diminui o excesso de demanda, você continua sentindo aquilo. Então é um cansaço que vai muito além daquele momento de sobrecarga, de excesso de atividades. Ou seja, você não tem uma razão clara, e isso, claro, que pode piorar se você não está atento, porque você acaba concluindo que isso quer dizer que a culpa é sua, quer dizer que você está doente, faz exames, não tem nenhuma alteração, ou as alterações não justificam, ou então isso vai fazer com que você aceite que esse é o jeito de viver, e isso não é verdade. Como eu falei, a depressão tem a ver com alterações no nosso cérebro, mas
isso não quer dizer que é somente do ponto de vista químico que nós melhoramos. Pelo contrário, os remédios eles podem às vezes ajudar, mas sozinho eles não conseguem curar. A boa notícia é que nós temos muitas ferramentas e ferramentas testadas, ferramentas objetivas, ferramentas estruturadas. Por isso que eu convido você, se você quer saber mais, entra aqui na maratona gratuitamente, supere a depressão. Ok? Então, esses são 5 sinais. Você não escolhe, você não tem interesse, você não aproveita, você tem dificuldade para fazer as coisas e você não acha um motivo claro. Esses são os 5 sinais. Se você percebe isso em você mesmo, procure ajuda, procure um profissional, entra na maratona. Se você percebe isso num parente, num amigo, num colega, esteja atento, ofereça essa ajuda, se inscreva junto com ele na maratona e compartilhe esse vídeo se você conhece pessoas que podem se beneficiar. Deixa aqui o seu like, isso indica para o YouTube que esse conteúdo é relevante, se inscreve aqui se você não é inscrito. Vou ficando por aqui, comente se você sente alguma dessas coisas, deixa aqui os seus comentários e nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá!